Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Excepcionais. No episódio de hoje, número 67, nós vamos falar sobre um assunto que me perguntam demais, que é autoconhecimento e principalmente processo Hoffman. Eu tô aqui com duas convidadas super especiais. Uma já esteve aqui, que é a Renata Spallitti, a minha mulher. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Você está aqui porque você foi a pessoa que me introduziu no autoconhecimento, que me mandou para o processo Hoffman sem me enviar. A Renata me falou do processo Hoffman e saiu andando, falou, mudou minha vida e foi embora. E aí, depois de algum tempo, despertou essa vontade e eu fui para o processo Hoffman e fui encontrar essa moça que está aqui, Heloísa Capella. Seja muito bem-vinda. Ai, adoro estar aqui, Marcelo. Obrigada, Rê. Obrigada, Mar. Que volta aqui. A Elo, para quem não conhece, ela vai contar a história dela. É a pessoa do processo Hoffman. Ela foi minha professora. Eu tive a honra de ter a honra aula. E a sorte. E a sorte, é verdade. Porque lá você tem alguns professores que te ajudam a conduzir durante o processo. E ela foi minha professora e naquela época ela falou assim, essa vai ser a última turma que eu estarei aqui ativamente. E eu fiquei com o coração palpitando e falei, meu Deus, que oportunidade estar aqui. Que ilusão a minha, né? E você continuou dando aula, né? Lá, em todos os processos, aliás. Todos os processos, eu não consigo. Eu sabia que você não ia conseguir, que esse negócio é mágico demais. Renatinha, conta um pouquinho de você, mas dando um enfoque para o autoconhecimento, porque você teve algumas situações que te fizeram chegar no autoconhecimento e você teve um impacto muito grande, né? Depois que você passou por muitas dessas etapas. Então seria legal ouvir isso e daí depois a gente escuta da Elo um pouco o que é o processo Hoffman, o que é autoconhecimento e etc. Tá bom, maravilha. Ai, que honra. Vou começar aqui, que chique. Bom, vamos lá. Primeiro, acho que a maioria das pessoas sabem que eu sou sua digníssima noiva, futura esposa, né? Ela não gosta de falar que é minha esposa. Em algum momento, né? Porque ela acha que eu não vou casar. Eu escuto isso há muito tempo. Elo. Em algum momento. Ela fala assim, não fala que a gente é casado, porque senão você não vai querer casar mais comigo. É porque assim, a gente tá combinando faz muito tempo, aí veio a pandemia, aí veio coisa, né? E a gente ainda não conseguiu. Eu quero cerimônia, eu quero casamento. Mas agora vai, eu quero viu, convite. Não, é lógico. Tá de brincadeira. A gente vai botar você pra fazer a cerimônia. Convidada de honra. Só. Bom, vamos lá. Além disso, sou uma mulher extremamente sonhadora, né? Que costumava sonhar muito e realizar pouco. Sou vice-presidente executiva da Apsen Farmacêutica. O lado de business, para mim, é um lado super importante. Eu sou completamente apaixonada pelo trabalho. Mas foi através do autoconhecimento e especialmente, todo mundo sabe, assim, a grande transformação da minha vida foi através do processo Hoffman, em 2013. E foi o que me fez ser a Renata que eu sou hoje, que é a minha essência, que é tudo que eu queria colocar para fora, mas que até o processo eu não tinha descoberto ainda. Então, vivia muito para agradar os outros, tinha uma série de questões relacionadas ali com papai, com mamãe, com, né, família, enfim. E foi no processo que eu me libertei de tudo isso. Depois fiz um acompanhamento que se chamava PAI, eu acho que ainda tem o PAI, né? Programa de Autonomia Emocional. Fiquei 1 ano fazendo acompanhamento com a Marcinha, que foi também incrível. E depois eu passei um tempinho, assim, acho que terminando de conectar as minhas peças. E foi logo na sequência quando eu transformei a minha vida completamente. Continuei sendo executiva, mas com uma performance absurda. Assim, eu brinco que 2015 foi o marco da mudança geral da minha vida. Porque foi quando eu implementei o planejamento estratégico na Apsen, que fez a Apsen dobrar de tamanho, se tornar uma empresa de altíssima performance, que entrou no digital, que entrou em uma série de coisas novas através do processo, governança, enfim. E eu também mudei completamente a minha vida pessoal. Então eu fui competir no fisiculturismo, viajei o mundo competindo, ganhei alguns títulos, me permiti, né, viver essa experiência de atleta, depois virei rainha de bateria, lancei livro, palestrei, virei mentora de mulheres, fui mentora de jovens meninas em vulnerabilidade social, enfim, fiz uma série de coisas advindas desse trabalho maravilhoso do processo que eu sou, assim, completamente apaixonada. Elo sabe, pra mim, assim, é como se tivesse até, assim, uma entidade aqui do meu lado, assim. Que ao mesmo tempo a gente tem tanta intimidade, tanta amizade, tanto carinho, mas é um respeito, uma admiração tão grande que a gente
a gente acaba te vendo, assim, como esse ser de luz, assim, que espalha tanto amor. E acho que... O que eu acho legal da sua questão especificamente é que você passou por muitos processos diferentes do processo Hoffman. Sim. E você sempre deu uma ênfase muito grande pro processo Hoffman. Você fez mesa radiônica, terapia, coaching, me ajuda. Constelação familiar, constelação empresarial. Macumba, brincadeira. Mas também podia, qual o problema? Tá tudo certo. Você fez muita coisa, né? Fiz. Você tentou muita coisa. Sim. E você sempre me disse que o processo Hoffman tinha sido um divisor de águas na sua vida, né? Qual que você acha que é a diferença? Acho que eu fiz com o Toledo, o que eu fiz com você, né? Eu contei do processo e deixei a gente conviver, pra você ver, de fato, que o processo mudou na minha vida. Aí, com o tempo, ele observando, falando, poxa, a Renata tão disciplinada, a Renata, né, tão determinada. Eu falei, mas eu não era assim. Não era assim. E aí, ele falou, não, teve um dia que ele virou pra mim e falou, eu quero fazer esse processo. Aí eu falei, agora eu caso. Não, a gente não conseguia conversar, Elo. A gente não tinha... Você me conheceu. Era um homem super duro, não tinha problemas, etc. E aí eu fui começando a perceber esse tipo de coisa. E, obviamente, que chegou um momento que eu falei, eu vou me inscrever. Eu me inscrevi e fui. E não sabia muito o que esperar, né? Mas eu queria agora contar um pouco a sua história, porque você construiu algo aqui no Brasil que eu acho que... Eu não conheço como é lá fora, mas eu acho que aqui teve um impacto tão grande na vida de tantas pessoas que seria legal contar um pouco a sua história, que você tem um motivo por estar aqui onde você está, pessoalmente, né? E depois a gente fala um pouco do processo Hoffman em si. Tá. Você sabe que outro dia uma pessoa falou assim pra mim, posso contar a sua história? Eu falei, qual delas? Que pedaço que você quer contar, né? Mas o que tem a ver com o processo, eu sempre digo isso, né? Que a Beatriz é a minha pedra de toque, né? A minha filha mais velha e ela foi o grande susto da minha vida. Foi o meu grande sonho. O sonho, imagina, eu tinha 15 anos e me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse. Eu dizia, eu vou ser mãe. E eu vou ser mãe da Beatriz. Eu tive uma cachorrinha que chamava Beatriz, de tanto que eu queria uma filha Beatriz. E com 25 anos, de fato, eu tive a Beatriz, que foi o melhor momento. Sabe quando dizem assim, quando você morrer, qual é o único momento que você quer levar? É o nascimento da Beatriz. Embora eu tenha mais 3 filhos, eles vieram depois. A experiência da maternidade com a Beatriz foi uma coisa... E naquela época a gente não sabia se tinha o sexo, né? A gente não conseguia ver, ultrassom era uma coisa muito sofisticada, você podia fazer muito pouco, né? E eu fiz durante toda a gravidez e não deu para ver o sexo. Mas eu queria a Beatriz. E aí a pessoa falava assim, mas e se for um homem? E se for um menino? Eu falei, olha, vai usar laço na cabeça, porque vai ser a Beatriz. Então, quando o médico disse, Elô, é a Beatriz, esse momento foi mágico, né? E ela foi uma criança encantadora, um bebê maravilhoso por 1 ano e 8 meses, até que do nada, numa noite de insônia dela e minha, ela pegou no sono 6 horas da manhã, eu também, e naquele dia eu resolvi não ir trabalhar. Eu trabalhava no Banco do Brasil, entrava às 7 da manhã, falei, não, hoje eu não aguento ir. Graças a Deus, tá tudo certo, 8h30 da manhã ela me chama, e a hora que eu vou pegá-la no colo pra brincar com ela e falar agora, vamos tomar uma mamadeira e tal, ela convulsionou. Eu nunca tinha visto, eu não sabia o que era. Fiquei desesperada e eu estava grávida de 7 meses. Porque a Beatriz foi um bebê tão bacana que a gente quis ter outro logo em seguida, né? O meu marido estava me enganando. Ele queria só 2, ele falou, vamos ter logo e acabou. E eu queria 4. Então, a segunda nós decidimos fácil, né? Porque ele ia falar para agora e eu falando, então vamos logo para ter um monte, né? E foi muito bacana saber que eu ia ser mãe de novo. Mas grávida de 7 meses com um bebê convulsionando foi uma loucura.
Claro que eu fui saber que era uma convulsão horas depois, quando a gente chegou no hospital. E ao descrever para o médico o que tinha acontecido com ela, ela teve outra na frente do médico. E aí já foi internada, foi uma confusão. E ela nunca mais parou de convulsionar, até hoje. Ela tem 39 anos. Mas no primeiro ano de vida da Estela, quando ela tinha, na realidade, ela começou a convulsionar, um mês depois, numa troca de remédio, porque nada fazia ela parar de convulsionar. Numa troca de remédio, ela entrou em coma. Nossa. Ela teve 8 crises subentrantes, como eles chamam, entrou em estado de mal epilético, e aí ficou 3 dias bem, bem ruins, e quando ela voltou, ela não voltou. Eu sempre digo isso, a Beatriz, aquela, morreu. Voltou uma menina que tinha a cara dela, que me chamava de mamãe, mas era muito esquisita. E eu não sabia o que fazer, ninguém sabia. Ninguém sabia. Imagina, 37 anos atrás, a deficiência hoje ainda é tão desconhecida. Imagine há 37 anos atrás. E 2 meses depois a Estela nasceu. 1 mês depois a Estela nasceu. E no primeiro ano de vida da Estela, a Beatriz convulsionava 20 vezes por dia. Nossa. Eu tinha um bebê para amamentar. Eu amamentava entre uma crise e outra. Eu trocava fraldas entre uma crise e outra. Então, assim, ou eu dava um peito ou eu trocava a fralda, porque em seguida a Beatriz já ia convulsionar de novo. Foi uma confusão. Graças a Deus eu tinha pai e mãe que foram meus salvadores. Mas eu fiz muita confusão, né? Em 10 anos, eu busquei desesperadamente a cura para ela. Eu fui em todos os templos, todos. Aqui em São Paulo, qualquer um que eu passo, eu falo, já fui aí. Eu fiz todas as simpatias. Eu fui em todos os médicos que me indicaram, fui para Goiânia, fui para Manaus, fui para o Paraná. Cada um que dizia, não, é um especialista em epilepsia, lá ia eu. Não dava certo. Imagina, o pai dela é um pediatra, um professor doutor, um cientista, e dizia para mim, ela não tem cura, Elô. Eu dizia, você tá louco. Imagina, você é um urubu na nossa vida. É por conta dos seus maus pensamentos que ela não se cura. Eu fui desse jeitão assim, simpático e amoroso e meigo, eu fui estragando tudo. A minha relação com ele, com os meus pais, com os meus irmãos, tudo. A única coisa que funcionava era meu emprego. Eu era contabilista no Banco do Brasil e os balanços batiam. Eu falava, a única coisa que eu sei fazer é deixar balanço. Porque o resto todo estava uma droga. E imagina, passa ano, vem ano, passa ano, vem ano, as coisas vão se deteriorando. E ela não melhorava. Ela diminuiu. Nós achamos, quando ela tinha quase 4 anos, o Dr. Salomão Schwartzman, a quem eu reverencio sempre, ele pôs ela no prumo, mas ela nunca parou de convulsionar e tem uma deficiência intelectual muito importante. Ela nunca aprendeu a ler e escrever, né? Ela é bem importante. É uma menininha de mais ou menos 3, 4 anos de idade, dentro de uma mulher enorme, linda, de 39 anos. Então é bem difícil. A escola não atendia, não tinha tratamento, ninguém sabia o que fazer, as crises não passavam. E eu brigando, eu lutando pela cura. Quando estava bem ruim, alguém me falou do processo Hoffman. Como eu não tinha mais para onde ir, eu comecei a desconfiar que era eu que precisava de tratamento, porque nada funcionava mais. Aí eu fui para o processo sem saber nada. Em que ano foi isso, Elô? Em 90. 90. E nada, eu não sabia nada do processo, nada. Era o começo do processo? Não, Já o processo tinha bastante... chegou no Brasil em 72. Nossa. A Marisa Tami, que foi minha professora, ela que foi a grande difusora do processo no Brasil,
Ela começou em 80. Ela fez o processo em 78, o treinamento em 79, em 80 ela abriu o instituto dela. Tá. E eu, em 90, cheguei. Quando eu vivi a experiência do perdão, quando eu pude me olhar assim, porque no processo você se olha cruamente, né? Você põe o espelho e é você com você. Não tem nenhuma desculpa. É só você que tá ali, né? Eu pude ver que eu não era uma mãe extremosa como eu achava. Eu era uma mãe que não aceitava a Beatriz. Na realidade, tudo que eu fazia era para buscar a Beatriz antiga. Nossa. Eu hoje, na pandemia, falo nas minhas palestras, gente, não espera a vida voltar ao normal. Ela não vai voltar. Essa é a vida. Isso aqui é o normal. Vive, né? Isso aqui é o normal, isso aqui é a vida. Isso é a vida. Porque eu fiquei 10 anos esperando a Beatriz ficar normal. E só quebrando a cabeça, e só maltratando as pessoas. E só me destruindo. Eu cheguei no processo, tinha 34 anos, completamente destruída. E aí, era muito jovem para estar completamente desiludida. Eu tinha uma desilusão, uma frustração, nada mais daria certo. Eu tinha um prognóstico. Eu ficaria com a Beatriz, ela anda bem devagarinho, né? Era assim. Falei, eu vou trabalhar no Banco do Brasil, vou me aposentar e vou andar atrás dela. Para sempre. Era esse o prognóstico. Quando a pessoa me falou do processo, ela falou assim, ela me fez uma proposta e eu disse não. Porque eu não podia. Ela falou, Para nossa. você se envolver já com o processo? Não, para eu me envolver com a área da deficiência. Tá. Antes do processo. E eu disse não posso, porque, enfim. Aí ela falou, nossa, que pena, você não vai atrás dos seus sonhos, né? Sonho? Não, eu não tinha sonho, eu tinha prognóstico. O que é isso, sonho? Do que ela estava falando? Só que isso foi um soco no meu estômago e foi isso que fez, foi essa pergunta, essa afirmação dela que me fez ir para o processo. Porque eu falei, eu tenho alguma coisa errada, eu tenho 34 anos e não tenho sonho nenhum. Eu tenho a vida arrumada, eu sei o que eu tenho que fazer, até a morte. E além, eu não posso morrer, né? Pois é. Além do que eu não posso morrer, porque quem é que vai cuidar da Beatriz? Tinha uma missão. Aí, quando eu fui para o processo, que eu pude me olhar e ver que eu era uma mãe que eu não aceitava a minha filha como ela era. Eu estava indo atrás de tratamento e de cura por mim, não por ela. Foi tão duro isso, tão difícil e, ao mesmo tempo, tão libertador, porque na sequência eu pude me perdoar por isso. E eu pude perdoar a Beatriz por ela não ser a filha que eu queria que ela fosse. Uau! Isso mudou tudo. Tem uma Heloísa de 30 anos atrás e uma Heloísa agora. A minha vida é muito melhor aos 64 do que aos 34. Olha só, né? Eu sou muito satisfeita com a vida, tá tudo certo, vai no fluxo, é isso. A vida é isso, né? E ela foi o meu grande motivador. E a hora que eu pude viver esse perdão, que eu tinha prazer de ser a mãe da Beatriz, terminou o processo. Aí, quando terminou o processo, eu falei para Marisa Tami que eu tive o prazer, a honra, a sorte, tudo, dela ser minha professora. Eu disse para ela, meu lugar é aqui. Eu não posso ir embora. Eu tenho que contar para as pessoas que isso aqui existe. Porque eu, uma pessoa absolutamente comum, consegui o que eu consegui, eu preciso contar. Eu saí do Banco do Brasil há 2 anos da minha aposentadoria. Nossa! Não deu nem pra esperar 2 anos. Até me arrepiou. Não deu pra esperar 2 anos. De tão forte que é a coisa, né? Ela não me aceitava, né? A Marisa não me aceitava. Eu dizia pra ela, eu quero ficar aqui. Ela dizia, você não tem perfil.
Você não tem perfil. Você é um trator. Imagina. Você vai apanhar dos alunos. Esse seu jeitinho meigo, eu tenho esse jeitinho meigo até hoje, mas já melhorei um pouco. Ela falava, não dá. E eu falava, eu não posso. Daí eu tive o Rodolfo, eu tive filho, porque eu recasei com o mesmo marido, eu reconstruí, eu não, né? Nós reconstruímos tudo, eu engravidei de novo. Imagina, o Pires fez reversão de vasectomia. Olha só. Pra gente ter o Rodolfo. Ele num sonho viu o Rodolfo, ele que não queria filho, mas de jeito nenhum, ele acordou e falou, tá... eu vou ver o que eu posso fazer, porque nós temos que ter essa criança. A gente tinha certeza que era o Rodolfo. O médico me chamava de louca e eu dizia, mas ele viu. E ele viu o Rodolfo, que era loiro de olhos azuis. E é exatamente esse rapaz que tem 27 anos hoje, que é o Rodolfo. Bom, eu voltava na Marisa e dizia, eu preciso ficar aqui. Ela dizia, eu não tenho. Você é grávida. Daí eu reconstrua seu casamento primeiro. Aí eu engravidei. Cuida da sua gravidez primeiro. Você tem um bebê, você não pode. E eu continuava no banco. Quando foi em 94, o Rodolfo nasceu. E aí, assim que eu voltei da licença maternidade, eu pedi demissão. E aí eu cheguei para ela toda feliz, dizendo, eu pedi demissão, agora eu posso trabalhar aqui. Falei, se você é louca, quem mandou você pedir demissão do Banco do Brasil? Eu nunca vou chegar nesse seu salário. Eu falei, eu não preciso, eu só preciso ficar aqui. Eu tenho que ficar aqui. Você pode ser professora? Não, eu tenho um bebê, como que eu vou ser professora? Ficar uma semana fora? Não posso. Mas eu posso ficar aqui. Eu posso ser seu braço direito. Eu vou fazer assim, eu vou arar e você planta. Por que eu tenho que ficar aqui? E ela dizia, não. Ela me mostrou uma porção de comportamentos negativos que eu tinha, por isso que ela não queria. Eu usei uma ferramenta maravilhosa que se chama reciclagem. Uhum. Consistentemente. E falei para ela, tem uma mesa aqui? Sabe essa mesa que tá vazia? Era uma mesinha de escritório. Ela falou, sei, posso sentar aqui? Pode. Eu, por 1 ano e 3 meses, dei expediente. Eu entrava às 8h30 da manhã, saía às 6h30 da tarde. Eu fui aprendendo tudo. 1 ano depois, eu tinha a empresa dela completamente na minha mão. Eu sabia tudo. Ela não podia se virar, que eu estava lá e dizia, oi, quer um café? Quer um café? Posso ajudar? Precisa de alguma coisa? Eu sabia tudo. Isso era um setembro que eu fui pedir o emprego e pedir a mesinha. Quando foi em dezembro do outro ano, ela falou assim, quanto você quer ganhar? Não vou conseguir me livrar de você? Então vamos lá, né? Pro próximo ano, para janeiro, e aí eu virei gerente dela. Esperei o Rodolfo ter 4 anos. Quando ele tinha 4 anos, eu disse, agora eu posso ir pro processo, agora eu posso ser professora. Eu já tinha melhorado muito os meus comportamentos, porque eu tinha uma professora todos os dias que me pegava no pé. E aí ela falou, ok, você pode ir. E eu fiquei com ela 10 anos. Uau! E quando você foi para o processo Hoffman, eu imagino que ele sofreu uma mutação que você falou que desde o Bob Hoffman que você conheceu lá, ele já foi 1 mês, depois passou para 15 dias. Teve toda uma mutação, né? Quando você entrou no processo Hoffman, qual que era o formato que ele tinha e como é que ele foi se transformando até o dia de hoje? Ele era de 9 dias, quando eu fiz o processo. Aí ele passou a ser de 8 dias e o 9º dia era opcional. Tá. Daí já não era mais obrigatório. Eu não me lembro há quanto tempo, mas a Marisa já tinha morrido. Ela morreu em 2002 e eu era tão próxima a ela que a licença do processo ela é pessoal, não é a empresa, ela é para a pessoa. E era dela. E ela me deixou em testamento.
Olha só. Eu dizia para ela, mas não morre sem deixar escrito no seu papelzinho aí que ninguém pode me mandar embora. Você pode deixar para quem você quiser. A empresa, o dinheiro, tudo, o que você quiser. Mas eu preciso trabalhar aqui. Mas você diz lá, ninguém tem autorização para mandar a Heloísa embora. Porque eu não era dona de nada. E eu falei, se alguém resolver, os pais dela herdaram a empresa. Eu falei, se eles resolverem, eles me mandam embora e acabou. Aí ela me deu a licença. Ela deixou em testamento a licença. A gente faz uma porção de provas lá no Instituto Americano. E aí eles me aprovaram e me autorizaram. Aí eles me deram a licença oficial do processo. Isso, fevereiro agora, o próximo fevereiro, faz 20 anos. Ela morreu em 2002. Que você tem a licença. Ou que você entrou. Não, faz 30 que eu entrei e 20 que eu tenho a licença. Daí, acho que faz 8 anos, 7 anos, não sei. O tempo passa tanto que eu já nem sei, né? Eu propus para a Internacional que o processo podia ser em 7 dias. Eu disse, Deus inventou o mundo em 7 dias. Por que o processo é em 8? Sensacional. Eu falei, se ele deu conta de inventar em 7 dias, nós damos conta de passar a vida limpo em 7 dias. Pois é. Mas o processo é meio imexível, né? Porque o que o Bob deixou, os guardiões... Eu assino, inclusive, que eu sou uma das guardiões do processo. Que você não pode mudar, que tem que manter intacto. Nada muda, né? Tá, a minha licença condiz, né? Tem isso. E aí, não, porque não. E aí eu tive uma licença especial para fazer uma mudança. E aí eu inventei um processo, o mesmo. Mas eu pus um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, uma sessão um dia antes, um dia depois, enfim, deu lá os 7 dias. E ficou ótimo. Eu chamei ex-aluno para testar, foi ótimo. Mandei os relatórios, as reivindicações lá, os testemunhos dos alunos, tudo maravilhoso. Aí, eles disseram que não. E eu continuei fazendo, até que eu recebi uma carta de advertência. Que não. Aí eu tive que parar e voltar para os 8 dias. E nós tivemos uma conferência. Quando nós fomos para a conferência, eu voltei a falar dos 7 dias. Era assim, lá vem a Heloísa. Mas eu tive a oportunidade de conversar com o diretor comercial dos Estados Unidos. E falei para ele, você sabe que comercialmente 7 dias seria muito melhor. Foi convencendo todo Música mundo. para os ouvidos do gerente comercial. Dá para fazer mais no mês. Você ganha 4 dias no mês, né? Ele, opa, qual que é a proposta? Opa. Aí eu pus toda a proposta. De novo, já fiz, já experimentei, tá aqui, tá, não. Ele levou, então, para o conselho e falou, bom, tem uma proposta que parece que é interessante. Mas eles são tão sérios, é tão lindo trabalhar com eles. Os Estados Unidos juntou 2 cientistas, 2 psicólogos, 2 psicanalistas, 2 espiritualistas, 2 pedagogos, era uma equipe de 12. Eles estudaram o processo por 1 ano. Observaram, fizeram. E eu batendo a cabeça. E falando, podia ser 7, eles não me deixam fazer. Não podia mais. E eu saí com o compromisso de que eles disseram, nós vamos estudar. E você está proibida. Ok. Já com o estudo, eu já fiquei mais feliz. Quando nós voltamos na próxima conferência, eles tinham tudo pronto. E com a validação desses profissionais dizendo, não dá para mexer no processo Hoffman. E aí eles mexeram, fizeram 7 dias, sem mexer em nada. Só tiraram as gorduras. Que bárbaro. Nada mudou. Dessa o história. Processo que eu fiz com 9 dias é o mesmo. Só tirou uma bobeira aqui, um tempo livre aqui,
Nada. Nossa, mas uma das coisas que me marcou muito, Elô, quando eu fiz o processo, porque eu acho o timing perfeito. Sabe quando não é nem de mais, nem de menos, você tem tempo de pensar e refletir, e assim, eu acho que é o tempo, assim, perfeito. Não é? É. Eu acho também. E você Eu sabe falava que muito isso pro Toledo, eu falava, nossa, o processo é tão redondo, né? A história de O da Renata redondo. já foi 7 dias, né? Você fez em quanto? Sim, 7 dias. 7 foi. dias, né? Já foi, porque quando eles apresentaram, eles chamaram todo mundo, foi uma brigaiada, porque os mais antigos não queriam, né? Mas a hora que eles apresentaram, e aí o material todo estava pronto, o livro do aluno, o pré-processo, tudo que a gente usa, eles já tinham arrumado, profissionalismo, é uma coisa de tirar o chapéu. E ficou muito melhor que o meu, claro, né? Aquilo que eu tinha feito, eles fizeram de outro jeito, e ficou muito melhor, mas muito melhor. E eu tive que falar, ó, valeu esse tempo, foi maravilhoso e mais. Eu saí mais convencida ainda do processo, porque os profissionais atuais, esse povo novo, sabe, a neurociência, ela é de 98. É de 98 para cá. O Bob é de 67. Então, assim, eles validarem acho que foi 2005, acho, que eles validaram o processo, porque se eles não tivessem estudado, a gente não teria validação desses profissionais. Que então, bárbaro. eu fiquei muito... Tanto que em 2006, ele foi para Harvard. O processo. Verdade, rodamos lá no jurídico, não foi? Alguma área jurídica, alguma escola jurídica? Foi para a escola de negócios e para a escola de governo. E hoje tem um curso de liderança em Harvard de 1 ano. A última semana é o processo. Não acredito, é mesmo? Ai, que bárbaro. Eu lembro dessa história. Conta Então, essa história que é legal, porque é uma muitas das coisa- pessoas que escutam aqui são do mundo de negócio. E uma das coisas que eu falo demais é que as pessoas estão muito acostumadas a sempre buscar o engrandecimento intelectual técnico. Ela está sempre querendo melhorar no ofício dela. Se eu sou programador, eu quero ser um melhor programador. Se eu sou engenheiro, uma engenheira, eu quero ser uma melhor engenheira. Mas poucas pessoas, de fato, se aprofundam no eu, no autoconhecimento. E eu acho que, por Harvard ser uma das grandes referências em escola do mundo, em universidade do mundo, o fato deles terem estudado o que faltava para os profissionais se tornarem ainda melhores e buscarem o processo Hoffman, acho que foi transformador. Então, acho que vale a pena você contar um pouco isso especificamente. E os Sabe estudos, que- né, que validam É verdade. essa melhora na As- performance. Exatamente. E são estudos científicos de pesquisadores autônomos, né? Não que tem, isso que não tem vínculo com a conflito. gente. É isso que é mais bacana, né? Sim. Quando, em 2005, quando a gente estava aí nesse processo de fazer a mudança, né? Os Estados Unidos sofreu uma grande queda da liderança, né? Eles estavam muito desiludidos. E o diretor da escola de negócios dizia como que a gente vai lidar com isso? Porque nós somos os formadores de liderança. E eles fizeram uma pesquisa. E a pesquisa, 72% da pesquisa, dos pesquisados, diziam que os líderes americanos eram corpos que saíram para passear. Isto é, eles não eram seguidos por ninguém. 72% dos entrevistados diziam isso. Impressionante. Só 22% ou 28% dizia são as melhores pessoas que nós temos. É o que é possível, mais ou menos assim. 28%. Mas 72% disse, gente, esses líderes estão saindo, andando por aí, mas não tem ninguém liderando. Pois é. Tem ninguém seguindo. Esse diretor ficou muito chateado, porque ele falou, como assim? Somos nós. Nós que formamos esses líderes que ninguém está seguindo. Tem alguma coisa errada com a academia. E ele pediu para todo mundo ir atrás do que existia fora da academia. O que existe de liderança fora da universidade? E nessa pesquisa, eles acharam o processo Hoffman.
E aí falaram para ele maravilhas do processo. Ele falou, isso não é para mim, mas serve para minha mulher. Adoro essas Não, isso coisas. é sensacional, né? Eu não tenho problema, mas minha mulher tá cheia de problema. E aí ele mandou a mulher dele. Quando ela voltou, ele ficou cismado. 3 meses depois, ele estava impressionadíssimo com a mudança da mulher. Ele falou, essa família é bem problemática. Pegou e mandou o cunhado, o irmão da mulher. Olha só. E ele foi. Quando ele voltou, ele ficou mais impressionado ainda e falou, agora eu tenho que ir. Agora eu vou ter que ir. Agora, se esse cara ficou desse jeito, eu tenho que ir, porque não é possível. Eu tenho que conhecer isso aí. E ele foi para conhecer. Ele não queria mais para a universidade nem nada. Ele achou que era pessoal demais para ir para a universidade. Mas ele tinha em casa modelos de mudança tão importantes que ele falou, vou lá para conhecer o que é isso, né? Ele saiu de lá, ele faz uma afirmação dizendo, o processo Hoffman é a melhor escola de liderança que eu conheci até hoje. Uau. Liderança. E ele leva para a escola de governo. Porque ele diz, eu tenho que aplicar para os meus alunos. Só que eles tinham bolsa, né? Tudo em Harvard é com bolsa, né? E aí ele tinha bolsa para 40 alunos por ano. Então fazia uma turma no primeiro semestre e uma turma no segundo. Isso foi 2006, 2007, 2008. Em 2009 veio a Escola de Negócios reivindicar que eles queriam parte dessas bolsas. Porque eles queriam para os alunos deles. E aí em 2000 eles saiu disso e foi porque daí eles criaram 2011, acho que em 2011. Ficou um tempão sem aplicar mais. E em 2011 eles montaram um curso só para liderança, com duração de 1 ano. E o final do curso, essa semana, é do processo. E não tem uma história de que quem faz o processo Hoffman teve praticamente grupo de controle, né? Porque você Sim. tem quem não fez o processo Hoffman, quem tem o processo Hoffman, e o resultado de vida das pessoas que fizeram o processo Hoffman é muito superior a quem não fez, né? Foram eles que sugeriram uma das pesquisas. E a pesquisa não foi feita em Harvard, foi feita na Universidade da Califórnia. Tá. Que é uma baita referência. Isso. E aí eles mostram os índices, né? A diminuição do estresse, a diminuição da depressão, o aumento de bem-estar, o aumento da facilidade em correr riscos. Eu tenho um aluno que ele tem uma holding. Uhum. E ele não promove ninguém, ele tem um critério de promoção interna, né? Ele não contrata os líderes de fora, ele faz carreira, né? Mas ele não é promovido se não fizer o processo. Meu sonho é fazer isso, você acredita? E Você lembra que eu tentei fazer isso no Nubank, né? Você sabe que tem pessoas que não aceitam promoção para não vir para o processo. É mesmo? Existe um preconceito? Não, medo, né? A gente Medo. sabe... Medo. Amor, quantas pessoas a gente incentiva É a ir ao verdade. processo você que não estava vão? dizendo. Tem medo, é Você verdade. estava dizendo isso. Porque assim, Tem muita gente que diz que não tá preparada, né? vocês são fazedores de opinião. Né? Tanto um como o outro. Vocês são um bruto nós juntos, influencer. né, amor? Pois é, não tem pra ninguém. Já viu um casal assim? Elô? Não conheço. Não conheço. Conheço um, tenho o privilégio de conhecer esse casal. E não tem... É impressionante como as pessoas não veem. Ô, Renatinha. O tanto que vocês são apaixonados por essa metodologia. Não é possível, demais, né? Demais. Não, É incrível. É que eu ainda sou A muito gente fala pequenininho, muito, mas né? eu vou fazer isso. Em Vou todas- começar pelo meu sócio. É isso. Não que eu não tenha problema nenhum. É porque André. o negócio é tão incrível. É que eu fica a gosto. dica Ele aí, tem André. 3 filhos, Elô. Uma pessoa que... eu não sei se você teve essa sensação. Eu, quando fiz, eu achei incrível. Mas quem tinha filho, eu acho que é incrível vezes 2. Isso. Porque você consegue vislumbrar você e os seus filhos. E o quanto O que você tá fazendo. cagada, E uma coisa que eu perdão da falo palavra, né? muito pros meus amigos, porque a gente, né, passou uma fase agora que os nossos amigos todos, né, engravidaram ou estavam, né? E eu sempre falei, faz antes de ter o filho.
Falei, poxa, você vai ser uma mãe tão melhor, um pai tão melhor. Dá esse presente. Né? Dá esse presente pro seu filho, né? Que, poxa, não é tudo que a gente mais ama na vida. Então, eu falo muito isso. Mas pra que acertar se você pode errar, né? Não é brincadeira, porque todos vamos errar, né? A gente já sabe disso. Não, vai errar. Mas é que vai errar de um jeito muito mais amoroso, né? Mais amoroso, verdade. A gente fala de amor e nós não fazemos a menor ideia do que estamos falando. Elô, Quando a gente vai pro processo é que a gente entende, né? o que é, de um jeito simples, assim, para as pessoas entenderem, o que é, na sua opinião, o autoconhecimento? Eu tô tão misturada nesse universo que eu acho que autoconhecimento é autoconhecimento, né? É autoexplicativo. Porque tem gente que fala assim, eu tenho autoconhecimento, e a pessoa nunca fez nada. Esse aqui, você falava. Sim, não, eu me conheço. com certeza. Ele falava assim pra mim, ó. Eu não preciso dessas coisas, porque eu já sou uma pessoa bem resolvida. Você não sou como você é muito complicada, você tem muitas questões. É isso, mas eu acho que muitos incrível. homens são assim. São. Porque eu tive uma criação que Pô, 2 irmãos. Minha mãe teve que ser uma mulher forte, porque eu era uma peste, eu aprontava, eu brigava, eu chegava com o olho dobrado pra trás. Minha mãe tinha que ser dura comigo, então eu fui criado pra não ter problema. Então era assim, chorou, apanhava mais. Apanhava no colégio, não revidava, apanhava mais. Isso. Engole o choro, tudo assim. Então eu fui criado, e muitos homens são criados assim. Porque eu convivi com muitos deles. A Renata sabe que meu grupo de amigos hoje é um grupo diferente. Você já viu o grupo de homem falar de amor? O lema do meu grupo é o amor sempre vence. Esse é o lema do meu grupo. E que, diga-se de passagem, eu adoro, né? Uma coisa que eu sempre falo pra ele, tem um grupo tão legal, assim. Que é diferente. Eles fazem coisas que, assim, eu não tô acostumada a ver hoje em dia na sociedade de fato, assim, de se reunir, se um dos caras ali tem algum problema, eles fazem reunião. Como que a gente vai ajudar o fulano? Isso. Como que a gente vai melhorar? Sabe, pessoas que estão sofrendo bullying num determinado grupo que você tá, a gente vai lá e resgata, a gente ajuda. Então, eu fiz essa pergunta pra você porque tem muitas pessoas que eu conheço que são ultra competentes, bem-sucedidas nos seus negócios, mas nunca estudaram, nunca buscaram autoconhecimento. Exatamente. E acham que tem autoconhecimento, assim como eu achava que tinha. Então eu queria que as pessoas entendessem o que é, como se busca, porque eu tinha essas dúvidas. A Renata falava muito disso, eu falava, tá, isso é coisa de mulher. Sabe? Cabeça dura, machista, sabe? Te melhorei pra caramba, né? Porra! Não é não? Que bom, né? Esse encontro maravilhoso. Porque com certeza é vice-versa, né? Então, o autoconhecimento é se olhar, né? Mas é se olhar sem julgamento. Então, quando as pessoas dizem eu me conheço, elas já estão classificando e julgando. É muito difícil parar de julgar. Então, quando você se olha, você já diz, sabe, eu sou meio autoritário, já é meio. Né? Isso já tá julgando, certo? Não é assim, eu sou autoritário. Eu sou autoritário, mas não é sempre. Né? Não tem é um motivo, né? Isso. Tem uma é quando o outro. Então, eu tenho as justificativas, eu tenho os julgamentos, eu tenho as críticas a meu respeito. Isso de jeito nenhum é autoconhecimento. Autoconhecimento é aquilo que eu disse, a gente se encara na frente do espelho sem recurso nenhum. Não tá certo, não tá errado, não é alto, não é baixo, não é muito, não é pouco, não é meio, não é inteiro, é. E não tem erro. Não, mas eu quando eu digo assim, eu sou meio, sabe, eu sou meio autoritária, eu já tô me defendendo. Eu já me conto essa história. E o pior de não se conhecer, vamos pelo resultado. Todas as pessoas, e eu vou fazer essa afirmação bem peremptoriamente, todas as pessoas têm uma crença de que elas não são boas o suficiente. É por isso que elas têm que ser a melhor engenheira, é por isso que elas têm que continuar estudando, é por isso que elas têm que mostrar o seu melhor. Elas não acreditam que elas já são. O resultado do autoconhecimento é que você já é.
Você é uma fonte de amor inesgotável. Depois de ser isso, o que mais você quer ser? Só que as pessoas não acreditam nisso. Eu vou dar toda a minha definição. Eu sou generosa, mas eu sou autoritária. Eu sou mandona, mas eu sou submissa. Eu sou tudo isso, eu sou plural. Eu sou tudo. O que você quiser me mostrar, eu digo, um tantinho disso, acho que eu tenho sim. Ou então um montão. Porque a gente se resume a 2 características? A meia dúzia? Impossível. Não, já está desenhado, já tem pesquisa. Eu coloco até no meu livro, O Mapa da Felicidade, eu ponho a pesquisa. 5.000 características do ser humano. Ah, tá ali. Vou pegar. E aí eu falo de 2? Pois é. Então... É resumir demais a grandiosidade, né, do ser humano. Então a pessoa dizer, eu me conheço, eu falo assim, você acredita que você tem um potencial que ainda não foi desenvolvido? Ah, tenho. Então não se conhece. Você... Olha aqui o livro dele, ó. O Mapa da Felicidade. O Mapa da Felicidade, ele não conta o que é o processo Hoffman, né? Os detalhes, Ele conta tudo, né? E não conta nada. Ele não conta nada, né? É porque o processo, ele é uma experiência, né? As pessoas querem muito saber o que é, né? Ele perguntava pra mim, mas o que vai acontecer lá? E ela não me E contava. eu falava, vai. Porque... Vai e vive. 2016. Olha lá, 2016, Foi novembro quando de eu 2016. fiz o processo Hoffman. Meu aniversário, setembro, foi quando eu me inscrevi, se eu não me engano. Vale a pena comprar. É editora Gente. Ela é processada, né, Roseli? Roseli E ela refez agora. Ah, ela refez agora. Ela fez... A Rosângela acabou de fazer, né? Acabou de fazer. A Rosângela, o Fábio, ela tá mandando toda a equipe dela. Maravilhoso. A filha fez. Quando alguém te pergunta, Renatinha, o que é o processo Hoffman, como é que você explica? Mais do que explicar, eu sempre digo o que fez comigo. Você né? mostra o resultado? Eu mostro o resultado. Eu digo, primeiro que foi, sem dúvida nenhuma, a coisa mais importante que eu fiz, assim, porque foi o que resgatou a Renata, digamos assim, né? E aí eu conto essa historinha de tudo que eu fiz em 5 anos, de tudo que eu me permiti, que eu jamais faria se eu não tivesse ido pro processo. Você fez o processo em 2013. Exato. Que foi quando eu escrevi o livro, né? É. E a gente se conheceu alguns anos depois, né? Em 2015. Porque final eu vi, de 14, acho. Porque muitas dessas transformações que você teve, eu vivenciei, né? Isso. Quando a gente Eu consegui começou a ver namorar, a Renata. eu ia lançar o meu blog. Você lembra disso? Lembro. A gente começou a sair, o primeiro jantar eu comentei com ele. Eu falei, olha, eu tô me preparando pra lançar um blog. E aí ele falou, o início da poxa, eu fui o transformação. primeiro blog do Brasil, sei lá, de São Paulo, não lembra? E aí eu falei, pô, você vai me ensinar muita coisa e etc. Então eu tava começando essa jornada de contar as coisas pras pessoas, de colocar pra fora, de exercitar uma série de coisas que eu queria fazer. Você nasceu num ambiente onde a sua vida, ela meio que te deu um empurrãozinho pra você fazer o que você acabou fazendo, né? Você nasceu numa empresa familiar, que tem hoje 53. Eu digo que eu tenho uma hereditariedade na minha história, né? Seria natural que eu seguisse o caminho de trabalhar onde eu trabalho hoje, né? E isso é louco, né? Porque, assim, naturalmente a gente olha pra sociedade e fala assim, poxa, a empresa familiar já passou do avô. Agora passou pro pai, que é o seu pai. E eventualmente vai passar pra você. Se não passar pra você, você é a filha mais velha, né? Quem que... Isso foi muito bonito em relação à minha carreira, né, Lô? Porque quando eu fui, de fato, no princípio, eu não fiz a faculdade que eu queria. Então, fez engenharia química. Eu fiz Quem engenharia faz química, não tem 5 nada anos? a ver comigo. Eu fiz o processo de trainee na Apsen, né? Quando eu entrei, eu passei por todas as áreas. E as áreas que eram relacionadas à química, eu cheguei a chorar no controle de qualidade. Eu ia no banheiro, eu sentava no chão e eu chorava desesperadamente. Falei, gente, eu não suporto fazer isso. Eu não aguento mais nenhum dia. Eu vestia o uniforme chorando. Falei, gente, eu não suporto fazer isso. Mas aí, enfim, aí ia pra uma outra área. E depois, enfim... E quando a gente trabalha numa empresa da família, a gente também faz muito o que o negócio precisa. Então, a mesma coisa foi na pós-graduação. Quando eu fui fazer a pós-graduação, a empresa tinha passado por uma crise financeira muito grande. Mas também chata pra caramba, contabilidade, né? Não é? Foi! Chata pra Contabilidade caramba. é chata Puts, pra aí caramba. eu fui fazer o que de pós-graduação?
Administração com ênfase em contabilidade. Meu Deus do céu. Então, quando eu fui começar a despertar para o processo do autoconhecimento, foi uma hora que eu falei, gente, eu não sei quem eu sou. Eu escolhi uma carreira, eu fui por um caminho, eu fiz um monte de coisa, era tudo pros outros, era tudo pelo que eu achava que era certo, né? E foi muito bonito como essa jornada me fez me encontrar também na Apsen. O dia que eu sentei de fato na minha cadeira, e hoje eu falo que assim, eu sou tão apaixonada pelo que eu faço especificamente, às vezes as pessoas falam, você vai assumir a empresa algum dia, você vai ser a sucessão do seu pai, etc. Eu falo, gente, eu não sei, mas a cadeira que eu ocupo, as coisas que eu cuido na Apsen, pra mim são tão perfeitas, assim, que hoje eu amo estar na posição que eu estou, assim, eu não almejo estar em outro lugar, eu tô aonde eu queria estar. Mas olha que coisa interessante. Mas interessante. galguei muito, né, amor? Comi muita grama pra chegar aqui. Mas olha que coisa interessante, Elô. Quando eu conheci a Renata, essa é a minha análise externa, né? Análise do Marcelo. Conheci a Renata, eu vi uma pessoa que fazia o que foi programado para ela fazer. Ela fez engenharia química, foi trabalhar na empresa da família, fez contabilidade, fez não sei o que lá para CEOs, tudo que era esperado dela. Coaching, mentoring, tudo pra... E quando eu a conheci, eu percebi que ela não fazia nada para ela. Nada para ela. E aí eu vi essa transformação. Porque na hora que eu comecei a ver a Renata... Não, tava começando, né? Não, você tava começando o blog. Queria competir, não tinha coragem, você me incentivou. Dei um empurrãozinho, olha aí como eu fui importante também. Vai casar, Renata. Espera que vai casar. Mas aí ela começou a fazer muitas coisas dela. Começou a ter o programa social, começou a fazer as coisas que ela gostava realmente. E essa foi uma fase até que ela ficou um pouco meio chateada, assim, com o Apsen, sabe? E hoje eu vejo a Renata completamente apaixonada pelo Apsen. Completamente apaixonada. Ela faz as coisas dela, ela ama as coisas dela, ou seja, ela conseguiu dar um significado, mesmo ela tendo começado meio torta, não fazendo exatamente o que ela queria, ela se encontrou. E hoje ela sente um prazer enorme na profissão dela, no que ela faz, porque nós, empresários, a gente precisa fazer muita coisa chata, né? Sim. Mas ela consegue encontrar prazer. Então eu vejo que o processo Hoffman veio ecoando na vida dela nesses últimos 8 anos. Tem 8 anos que ela faz transformação que foi plantado lá, né? Foi, sim. Foi. É incrível isso, né? Você sabe que eu tô lá há 30 anos e eu tenho recebido os netos, né? Ai, que bárbaro. Já tá netos? É incrível. As pessoas fizeram, esperaram os filhos crescerem. Esses filhos casaram, esperaram os filhos crescerem. Então eu tenho uma garotada lá de 17, 18, 19, 20 anos que diz, minha avó fez, meu tio fez, minha mãe fez, meu pai fez. Ai, que bárbaro. Eu tô pegando os netos já. Demais. A idade inicial é 15 anos? De meninas, né? 17 pros meninos. Tá. A gente viu? Porque vocês não são tão A gente é meio burrinho, né? Vocês são lerdos. A gente é meio lerdo, né? Mas é verdade mesmo. É que os meninos amadurecem mais tarde, né? É questão de maturidade mesmo, né? E mesmo assim, eu prefiro que seja todo mundo de 17. Tá. O sonho do Bob era que todos os meninos e meninas do 3º ano do ensino médio fizessem o processo. Terminou o 3º ano, já faz. Assim, no finalzinho, sabe, vida, né? Como presidente, antes de escolher a faculdade, antes de namorar, antes de fazer todas as bobagens que a gente faz. Vamos facilitar o caminho, Vamos facilitar. Né? E aí, muitos pais... fazem isso, né? Ou fazem o processo e mandam os seus filhos imediatamente, porque já estão adultos, ou esperam crescer. Eu tenho pais de 30 anos, há 25 anos atrás, eu fui a professora e eles dizem, o meu filho está com 20 anos agora, você pode ser professora dele? Eu falei, não acredito, já passou tudo isso. E é isso que você está falando do ecoar. Eu tenho alunos que estão há 30 anos por perto, dando notícias e contando, e dali a pouco aparece uma indicação, foi um amigo meu que fez, mas há muitos anos, faz 30 anos, tem gente que fez com a Marisa há 40 anos atrás, e continuam mandando, indicando, mandando os filhos, mandando os netos, mandando os amigos, uma vez, uma família foi lá, uma mãe, né? Foi lá e falou assim, eu quero inscrever minha família, eu, meu marido e meus 2 filhos.
Eu falei, quem que te indicou? Como é que você soube? Ele falou, nós fomos numa excursão, nós 4, e sentamos em 4 cadeiras do lado direito do ônibus. Do nosso lado tinha uma outra família, pai, mãe e 2 crianças, muito parecidas com a gente, talvez um ano mais velho que os nossos. Eles viviam, era tão harmoniosa aquela conversa deles, era tão legal que nós 4 ficávamos assim, assistindo aquilo que estava acontecendo. Aí, quando nós paramos, eu fui lá falar com a mãe, né? Falei, eu tô surpresa, que coisa incrível, que não sei o que, não sei o que. Ela fala, então, nós fizemos o processo Hoffman, nanana. Falei, não, eu quero esse negócio aí. Então, é isso que acontece, né? Quer dizer, de um nada, ela só viu a harmonia familiar e falou, não, os meus filhos vão fazer, são adolescentes, eu, meu marido, pode... Quem começa? E mãe quer mandar os filhos. Sempre, né? Sempre. Você sabe que semana passada a gente tava em Campinas. Foi semana passada, né? Esse fim de semana. Esse fim de semana. Agora a gente tava em Campinas, porque meu pai e meu irmão moram lá. E meu pai entrou numa conversa filosófica, eu nunca tinha visto meu pai entrar, sobre ele analisando os pais dele. E muito do processo Hoffman olha, né, para as ancestralidades, né? E principalmente para quem te criou, biológico ou não, quem de fato foi presente na sua vida. E meu pai teve presença de pais não biológicos. Na verdade, ele teve muita ausência de pais e presença de pais não biológicos. Mães, né? Mães, mãe preta dele. Mãe preta. Eu achei isso muito legal. E eu queria que você explicasse um pouco qual que é a influência do 0 aos 7 anos, dos pais. Não sei se você pode falar da síndrome do amor negativo. Posso. Também. O que isso traz de impacto na vida de todos nós que estamos aqui hoje? Eu acho que, Elo, a gente queria também muito escutar de você o que é o processo Hoffman, no que pode ser dito, né? Na medida do possível. Então, o processo, ele é uma metodologia que tem começo, meio e fim. Isso é o processo, é um curso. O que acontece lá é que nós criamos uma metáfora. O Bob, ele só conversava por metáfora. E é dentro dessa metáfora que ele vai criar a síndrome do amor negativo. Só que hoje, com as neurociências, nós vamos vendo que tudo que ele falava é científico. Mas ele dizia, eu não sei, eu sou muito ignorante, você não discute comigo. Assim, o que acontece? Toda criança nasce pura de amor. Essa é a teoria dele. E pura, absolutamente uma fonte inesgotável de amor. As pessoas dizem, eu tenho filho e eu o amo incondicionalmente. Mentira. Quem ama incondicionalmente é filho, não é pai. Nós amamos já neuroticamente, né? Filho não. Neuroticamente, adorei. Filho ama, porque ele nasce puro de amor. Só que ele não é visto nessa fonte. Por quê? Porque a nossa educação, ela vai nos adaptar ao sistema existente. Não importa qual foi o sistema familiar que você nasceu, você vai ser adaptado a ele. Para sobreviver, nós vamos nos adaptar. A neurociência diz que o ser humano cresce, aprende por cópia e repetição. O Bob Hoffman vai dizer, como você precisou se adaptar, ninguém nunca olhou para você como você era. Olharam sempre como você deveria ser, para fazer parte do sistema. E você, precisando fazer parte do sistema, começa a achar que está errado. Ser uma fonte de amor não é bom, porque ninguém vê. E os certos são sempre pai e mãe, eles são os perfeitos, eles são os grandões, eles que entram e saem do quarto, eles que trazem a comida, eles que pegam no colo e levam para onde eles quiserem, a gente não faz nada. Eles que matriculam na escola, eles que decidem se a gente tem filho, eles que decidem se a gente tem dinheiro, eles que decidem tudo. Eles são perfeitos. Então eu preciso copiá-los. E se eu copiá-los, eles vão me amar. Agora sim. O jeito que eu era estava errado, mas do jeito que eles são, eles vão me amar. Não é verdade, porque
A gente ama. Mas ama na bronca, ama no si, ama na exigência, ama na cobrança, ama no castigo e ama nos tapas. Meu pai era um português turrão, e ele dizia assim, eu amo vocês aos tamancos. Imagina a gentileza. Então, é assim, e nós precisamos nos adaptar. Nós vamos crescer por cópia e repetição, e vamos acreditar que estamos errados. Quem eu sou não é bom. Porque quem eu sou de verdade, essa fonte de amor, não é reconhecida, não é vista, não. Eu tenho que ser como a mamãe. E a mamãe grita. A mamãe fica brava. A mamãe discute com o papai. A mamãe briga com o meu irmão mais velho. A mamãe trabalha muito. A mamãe é frustrada. A mamãe é infeliz. Eu vou copiando tudo. Porque eu falo, eu vou ser igual a mamãe. Eu vou ser igual ao papai. Porque daí vai dar certo. Aí o teu pai vai embora. E aí o pai morre, ou o pai abandona a família. E aí tem alunos que dizem, eu não sei nada do meu pai. Não sabe? Tem uma frase do Bert Hellinger que diz assim, o amor que nos foge é o amor que a gente corre atrás. Portanto, o pai com o qual a gente não conviveu, ele está mais dentro de nós do que se ele estivesse por perto. Nossa, forte. Uau. Porque você precisa tanto daquele ser que você vai copiar o que falam dele, vai copiar sua fantasia, Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tudo que você não sabe deles vai ser você. E o Bob vai dizer que tudo isso a gente faz por falta de amor. E não é que a gente não é amado, mas é amado na condição. É amado se você tirar nota 10, é amado se você se comportar, é amado se você ajudar, é amado se... Eu falo isso para todo mundo. Eu falo, gente, qual é o nosso sonho de consumo com o filho? Que ele seja lindo, que ele não chore, que ele seja alegrinho, que faça muita graça, que quando for para a escola não dê trabalho, que seja estudioso, que tire notas boas, que seja um bom profissional e ganhe muito dinheiro. Só isso. Assim, poucas expectativas, né? E você imagina uma criança que é fonte de amor, que ela está pronta. Todos os nossos recursos nascem conosco. Ela só precisa que alguém cuide dela para ela florescer. Mas não olham para ela. Os pais falam assim para mim, mas como que é para criar filho? Com curiosidade. Seja curioso, presta atenção nessa criança, porque ela vai te contar. Ela vai te contar. Meu filho com 4 anos, tem um primo de 4 anos, né, tá na mesma idade. Um dia na casa da minha mãe, estão os dois brincando. O Henrique, meu sobrinho, brincando daquele engenheiro, aquele jogo de montar estruturas. Ele monta, ele desmonta, ele monta outra, ele desmonta, ele monta outra. E o Rodolfo, meu filho, nem se interessa por nenhuma pecinha daquela. Ele me pede um papel, pega o papel e corta em um monte de pedacinhos. E lá vai ele vender ingresso para todo mundo que estava com a gente, né? Então, meus irmãos, minha mãe, meu pai, todos os adultos compram o ingresso, a gente tem que tirar do bolso, comprar o dinheirinho, ele dá o ingresso pra gente, porque ele vai fazer um show. Quando ele termina de comprar o ingresso, ele prepara o palco e bate palma e diz, agora vocês vão prestar atenção que eu vou fazer um show. É mesmo? Que demais. E aí ele canta, ele dança, ele faz um monte de pirueta lá. O meu sobrinho nem levantou a cabeça. Ele continuou Focado. com aquele joguinho dele lá. E o Rodolfo fazendo todas as macaquices, palhaçadas. Ele tinha 4 anos. No cenário que ele tinha montado. E ele terminava e agradecia porque todo mundo tinha que bater palma. Muito obrigada. Aplausos. Aplausos, né? Terminou lá a brincadeira, eu falei pra minha cunhada, o Henrique vai ser engenheiro. O Rodolfo vai ser ator. Pois o Henrique é engenheiro e o Rodolfo é ator. É mesmo. Eles tinham 4 anos. Agora o Rodolfo faz jornalismo, que ele quer ser jornalista esportivo. Mas o primeiro caminho dele foi ser ator. Ele nasceu, é só olhar.
Só prestar atenção. Preste atenção! E numa fase que a gente tá com pouca atenção, né? Isso. Celular, internet, redes sociais, né? E daí a gente já fala, não faz isso, agora não tenho tempo. Ai, tá bom, Rodolfo, chega. Ai, vamos recolher esse joguinho, porque tá na hora de jantar. A gente não dá pra eles a oportunidade de se expressar, de contar quem eles são. Então, mas eles sabem fazer certo e errado. Se errar, a gente vai dar bronca. Então, a criança é olhada quando ela não atende à expectativa. E aí ela chama a atenção, né? Isso. Aí ela aprende que ela não é boa o suficiente. Porque ela só leva bronca. E isso vira um problemão que às vezes arrasta até hoje, né? Então, assim, nesse momento, até os 12 anos de idade, ela está construindo a autoestima dela, a autoimagem, quem ela é. E aí, ela é vista quando toma bronca, ou ela nunca toma bronca porque ela é absolutamente perfeita. Olha o gasto de energia dessa criança, a tensão, o estresse que ela vive. A minha irmã vivia isso. A minha irmã era a irmã perfeita. E eu era a irmã da pá virada. Toda a bronca era minha, toda a surra era pra mim, A minha irmã ficava desesperada. Os meus irmãos, eles eram safados também, eles entravam na confusão também. Mas a minha irmã, ela não queria apanhar, mas de jeito nenhum. Porque a minha mãe era feroz. Ela era perfeita. Hoje, ela fala, eu sei o preço que eu tive que pagar a vida inteira, primeiro de cuidar de todo mundo, depois de ficar desesperada com mudança. Eu não quero mudança. Ela arrastou isso por muitos anos. Muitos anos. Sendo exatamente esse comportamento que ela construiu lá. Até hoje, porque ela é uma daquelas que não acredita no processo. Elô, eu tive... Puxa, dentro de casa? Dentro de casa. Durante o processo, que são 7 dias... Teve um dia muito específico que eu tive um breakthrough, né? Como é que chama isso? Uma realização, uma revelação, sei lá como é que a gente chama isso. Insight, uma iluminação. Eu sempre foi um choque, assim, pra mim. Porque eu falei, gente, eu não acredito que eu tô há 30 e tantos anos vivendo... E ninguém nunca me disse isso. Eu não sei se você passou por isso, você teve esse momento. É um negócio comum. É uma epifania, isso? Né? Acontece? Pra mim não foi um momento. Ele começou quando eu comecei a responder o questionário. Antes de ir. Que o processo órfão começa antes do processo, né? E eu já comecei a me dar conta de tanta coisa. Então, pra mim foi uma coisa, eu não tive um estalo, né? Eu acho que foi uma construção. Mas a hora que eu saí, sim, eu falei, caramba, e agora? Eu mudei tanto, né? Eu pensava, gente, eu juro que nós temos agora tá, provavelmente, acho que não sei se tá online, não sei como que tá. Não, sei se tem presenciais. Com máscara. Não, o processo sim, mas o retorno... é uma live. É uma live, né? É uma live. Antes, quando eu fiz, né, antes da pandemia, a gente ia para um retorno presencial. Isso. E eu lembro que a única coisa que eu pensava, eu falava assim, Renata, calma, não mostra toda a sua euforia, senão você vai assustar as pessoas. Eu falava, gente, tomara que eles não percebam, assim, porque eu tava tão eufórica, mas ao mesmo tempo eu queria que eles entendessem isso com calma. Eu queria conversar, explicar tudo o que tinha acontecido, né? E eu lembro que eu ficava com esse sentimento, Renata, calma. Realmente. Porque a gente tem vontade de sair eu tinha vontade de chegar e gritar pra todo mundo, né? Você viu como eu cheguei, né? Tanto que eu cheguei, uma das primeiras coisas eu dei pra minha prima, né? Uma prima minha que não falava com o pai há anos. Aí eu fui buscar a minha prima no último dia e a hora que eu olho pro lado tá o pai dela. Uau! E, óbvio, enquanto ela tá lá, eu não tinha falado com ela, né? Então, assim, foi na hora que eu falei, gente, fiz a coisa certa, assim. Porque você conseguir conciliar um filho com um pai, não é? Um negócio que pra mim que é muito louco até hoje, que depois que você faz o processo órfão, você começa a ter um olhar diferente pra tudo e todos. Pra você, especialmente, que você começa a falar, caramba, tô agindo como criança, esse comportamento não é meu, babá. Outra coisa, o processado olha nos olhos. Isso. Sempre. Sempre. Você encontra um processado, a pessoa tá te olhando no fundo dos seus olhos, prestando atenção em você. Tem uma conexão, né? Tem uma conexão. E presente, né? Porque a gente aprende muito lá a presença, né? Verdade. É estar aqui.
Né? Estar nesse momento presente. Então, quando eu estou com você, eu só estou com você. Né? Então, esse olhar no olho é exatamente isso, né? Realmente. Durante o processo, a gente fala que você não precisa contar nada, nenhum dos seus segredos pra fora, né? Muitas das pessoas têm medo disso, né? Tem. O que acontece lá que você pode falar? Como é o processo, né? A gente fala que o processo é muito interno, né? Você sabe que muita gente acredita que o processo é feito em grupo. E, na realidade, ele é de grupo. Porque as pessoas só se juntam. A sua condução que é em grupo, Isso. né? Porque 70% do tempo do processo você passa de olho fechado. Verdade. 70%. E quando está de olho aberto, que está fazendo exercício, o exercício é igual para todo mundo. Tá todo mundo, por exemplo, todo mundo pula agora. Tá todo mundo pulando. Mas cada um sabe o que é que está fazendo, por que que está pulando. Né? Então, ele é um estímulo, o grupo é um estímulo, mas não é revelador. Uhum. Então, se você quiser, você conta as coisas que eu digo. O que é que você pode contar? Da onde você é? Primeiro, o seu nome. O seu nome, da onde você é e o que você faz. São 3 coisas que você pode contar? Eu posso. Então, é só isso que você precisa fazer. E o resto é opcional, né? É opcional? E eu vejo que é um ambiente tão seguro. Eu tive uma sensação, não sei se você lembra do seu, eu tive uma sensação muito de que os problemas que eu tinha eram tão pequenos que eu comecei a ficar com vergonha. Que eu falei assim, meu Deus, olha, somos pessoas, todos com cada um com os seus problemas. Eu me senti num ambiente tão seguro que a gente começou a ter essas trocas em voz alta porque a gente queria. Sim. A gente optou por fazer isso. Né? Eu acho que as pessoas que não se sentem bem é um trabalho interno. Né? Tem personalidades, né? Tem pessoas que preferem um trabalho mais interno, tem pessoas que gostam de colocar pra fora. Verdade. Tem gente que precisa falar para se curar. É por isso que não é falado na sala de aula, né? Existe um processo que acontece conosco, que são as professoras que dirigem, e tem um processo que é fora do nosso controle, que é entre vocês, no lanche, no almoço, nos quartos, nos tempos livres. Acontece um processo lá tão poderoso quanto a metodologia e nós não temos controle. Outra coisa maluca é o colega de quarto, né? Que é escolhido, que você fala, meu Deus, tinha que ser essa pessoa. É verdade. É um negócio mágico. Mágico. Sabe que Mas agora isso é uma coisa importante de falar, acho legal reforçar, porque as pessoas têm muito medo de achar que elas vão ter que expor. Não né? De repente, se eu descobrir uma coisa sobre mim lá, eu vou ter que falar e vai ser, isso não né? existe. Você tem que contar para mim, né? Eu digo, você tem que escrever. No pré-processo. Depois, alguma coisa que você queira descobrir lá, a gente pode descobrir junto. Sim. Tem uns insights que é legal compartilhar. Mas, de um modo geral, a gente pede uma palavra, né? Fala em uma palavra. Só, porque não precisa de história, porque é uma vivência interna. Então, assim, você sabe o que você está fazendo? Se você entrou na teoria, como disse o Bob, você tem pai e mãe? Então você pode fazer o processo. Né? Se você não nasceu de chocadeira, não. Então o processo vai te ajudar. Por quê? Porque nesses 12 anos, olha só, nós construímos o nosso sistema nervoso até os 12 anos de idade. Nós nascemos com 30% dele pronto. Até os 12 anos ele fica pronto, o 100%. Quando a gente vai para a vida adulta, a gente leva de 7 a 10% de consciência de tudo que a gente aprendeu. Nossa. 90% de nós está escondido pouco, de né? nós. Está escondido, mas está nos movimentando. Porque as nossas escolhas são feitas inconscientemente. Virou hábito, né, Elo? Virou hábito, né? Então, quando você diz, eu me conheço, conhece o quê? 7%? 10%? Nada. Se você é genial, você se conhece 10%. Se você é genial. Então, é muito pouco do que a gente sabe da gente. Assim como a Renata estava falando, que quando você sai do processo Hoffman, você falou isso.
quero contar pra todo mundo. Todo mundo sai com esse sentimento, né? Se todo mundo fizesse o processo Hoffman, o mundo seria um lugar melhor, as pessoas seriam melhor, seria tudo diferente. Mas eu confesso, assim, eu tive uma frustração, porque eu contei pra todo mundo que eu conheço e que eu amo sobre o processo Hoffman e pouquíssimas pessoas fizeram. E eu, assim, eu não consigo entender por que as pessoas não dão valor para um negócio que vai ser tão impactante na vida delas, sabe? Algumas pessoas falam para mim, é 7 dias, é difícil alocar 7 dias. Outras pessoas, não tô no meu momento. Agora não tenho o recurso para ir, mas ou aí gasta com outra coisa. Alguém, não quero dormir com outra pessoa. Não quero dormir com outra pessoa. O que é isso? O que é isso? Medo. É só medo. A dor da infância dessas pessoas é tamanha que ela não consegue nem acessar, nem pensar que em algum momento isso vai voltar. Não quer nem revisitar. Para aquele lugar eu não volto mais. Mesmo sabendo que depois de visitar, que é o que a gente tenta mostrar para as pessoas, Eu tive um aluno que ele disse, você não vai abrir essa porta. É mesmo? Eu fechei bem fechado. Caramba. E foi embora. Nossa. Porque ele foi indicado com todas as vantagens que teria, tudo que seria maravilhoso para ele, tudo, ele foi. Quando ele sacou que ele tinha que voltar pro pai, principalmente, ele falou, não, eu já fechei essa porta. E você, brigando muito comigo, dizendo, você não vai abrir. Porque ele sabia que a gente ia, né? Se você se entregar, não tem jeito, você abre a porta. Você abre o baú, você abre qualquer coisa. No meu processo teve uma pessoa, uma mulher, que a gente falava, gente, ela vai embora. Certeza que ela vai embora. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Acho que no quarto dia, assim, ela se transformou. Ela virou uma doçura, o olhar dela mudou, ela saiu dali, assim, completa. Mas ela levou um tempo, assim, ela estava muito resistente. Eu, sinceramente, achei que ela não ia terminar. A gente percebe, né, que existe alguns perfis de pessoas que têm mais dificuldade, mais dores, etc. Existe um padrão? Não. Não existe? Não. A dor é a do abandono. E nesse lugar, nós somos tão parecidos. O que acontece é a nossa programação, né? É quanto mais endurecida ela foi, quanto mais doeu, mais a gente se trancou. Ou então tem pessoas que foi uma vida tão difícil que elas viram buscadores, né? Uhum. Elas vão fazer qualquer coisa para sair dessa dor. Então elas chegam lá tendo feito milhões de cursos já, né? Porque não, eu tô buscando, e eu brinco que eu digo, gente, o processo não é para buscador, o processo é para encontrador. Porque no processo você encontra, né? Você não continua buscando. Mas às vezes é isso. Mas você sabe, eu ia falar uma coisa, o processo hoje em dia, ele está muito igual, né? Ele está muito meio a meio de homens e mulheres. E antigamente não era. Faz uns anos era muito mais mulher. Mas era muito assim de 10% de homem, 20% de homem. Foi aumentando. Nós temos grupos de mais de 50% de homens, menos mulheres. E agora na pandemia, muitos jovens e muitos homens têm nos procurado. Uau. Jovens de 25 anos, de 30 anos, de 35, de 40, porque você sabe, né? Vocês são tudo criança perto de mim, então são jovens, né? Claro que na pandemia as pessoas mais velhas não vão, né? Tem muito medo, então a turma está sendo mais jovem. Mas a média de 30 e 40 anos... E grupos, o grupo passado, por exemplo, que acabou agora faz 10 dias, muito... nós estávamos em 27, tinham 15 homens. Uau! Qual que é a frequência que tem hoje o processo Hoffman? Nós estamos no máximo com 30 alunos. 30 alunos. Porque hoje, era uma coisa que eu ia dizer, desde a pandemia, nós perdemos essa divisão de quarto, né?
é 1 por quarto. Hoje é 1 por quarto. Agora a gente espera em outubro conseguir voltar a dividir o máximo possível, né? A gente vai respeitar os medos ou as dificuldades, mas agora com a vacina, né? Agora com a diminuição de casos, porque é uma judiação não dividir quarto. É um aprendizado. É uma parte muito importante. Muito. As pessoas não querem, têm muito medo, ficam escolhendo, né? Olha, não põe gente muito chata no meu quarto. Mas é impressionante. E nós não dividimos. Quem divide o quarto nem fez o processo. Porque a gente quer que seja absolutamente aleatório. Agora ela vai fazer, né? Depois de um ano obrigatoriamente tem que fazer o processo lá no centro, né? Quer continuar com a gente, então vai ter que fazer o processo. Ela vai em setembro, mas até agora ela dividiu o quarto, ela nem sabia do que ela estava fazendo. Ela tinha lista de nomes e punha qual é o critério. Não pode pôr 17 com 17, 60 com 60. A gente precisa, de idade. A gente precisa dar uma mesclada. Claro que mulher com mulher, homem com homem, né? Mas a gente tem certeza, é sempre o parceiro certo. Nós tivemos, olha, nesses meus 30 anos, acho que eu tive 2 ou 3 casos que a gente precisou mudar de quarto. É mesmo? Porque era uma incompatibilidade, era tão difícil que daí elas iam perder no processo. Então, foi melhor separar. Elas perderam porque cada uma foi pro seu quarto e não dividiram com ninguém. Mas foi um super ensinamento para elas, né? Por que aconteceu isso, como que aconteceu. Tudo que acontece no processo é pro bem do aluno. É pensado, né? É uma coisa incrível. Você sabe que eu tô agora na pandemia, a gente já fez 20 processos em um ano. Desde então julho, é mais né? de um por mês. É mais Tem de um mais de um por mês. Tem alguns meses que a gente faz um só. Então, agosto, por exemplo, a gente faz um só. Mas, normalmente, maio, agosto, por causa do Dia dos Pais, dezembro, a gente faz um só. Mas nós já fizemos 20. Desses... eu fui nos 20 processos nessa pandemia. Caramba, diminuiu nada o ritmo, hein, Elô? Não. É impressionante. Cada vez que o processo termina, ou em cada etapa, eu digo, gente, essa metodologia é perfeita. Esse nome não pode, né? Porque perfeito ele não é. Porque foi feito por ser humano, não é perfeito. Mas eu não consigo... Eu falo, gente, então ele é completo. Porque, olha... Ele beira a perfeição. Olha, a gente senta muito, a gente escreve muito, a gente fala muito, a gente fica muito em silêncio, a gente pensa muito, a gente fica muito de olho fechado, a gente fica de olho aberto, a gente faz movimento físico, a gente desenha, a gente dança, a gente canta, O que mais? Verdade. É tudo tão redondo, né? Que eu falo... Ô, Elô, sabe que 2 coisas que me marcaram muito quando eu voltei do processo, na época eu ia a pé pra academia, né? E aí eu lembro que o primeiro dia que eu desci pra ir a pé na academia, eu comecei a falar, nossa, mas que flor linda aqui no chão, né? Como que eu nunca reparei essa flor? Aí caminhando daqui a pouco, nossa, olha, eu fui percebendo um caminho que eu fazia diariamente e que eu não me dava conta. Depois outra coisa foi quando eu fui no mercado, logo quando eu cheguei também, não tinha as coisas em casa, tudo, fui no mercado. Aí primeira coisa, eu olhei o crachá, o nome da moça, perguntei como que ela tava, porque... E não era uma coisa que eu jamais, né, eu não faria isso antes. Aí eu falei, gente, o que aconteceu, né, como que mudei tanto e tão pouco, eu comecei a prestar atenção nas coisas. E hoje eu sou uma pessoa, assim, muito curiosa. Então, às vezes, eu fico prestando atenção nas coisas, fico nas pessoas. Sou uma pessoa muito mais observadora. Você sabe que, para mim, a atenção é a palavra de ordem do autoconhecimento. E quando as pessoas dizem para mim, o que você faria de diferente na sua vida? Eu prestaria mais atenção. Porque é tudo que a gente precisa. Prestar atenção e seguir o fluxo, porque a vida te conta tudo que é para fazer, as pessoas são placas de sinalização para você. Você imagina
olha que exemplo lindo que você deu. Eu faço esse caminho todos os dias e eu nunca percebi essa flor. Você imagina o nível de consciência que você tinha quando você fazia esse caminho? De inconsciência. Tudo no então, automático. Quando você diz eu sei quem eu sou, na realidade você está inconsciente de você, repetindo padrões de comportamento aprendidos, tendo crenças herdadas. Crença é a sua verdade absoluta, que você nunca parou para questionar. E ela não é sua. Às vezes não é nem do seu pai, da sua mãe, do seu avô. Mas isso nunca foi questionado. E você diz, é assim. Não é? É, porque eu tenho certeza. Certeza da onde? Aliás, quando as pessoas dizem eu tenho certeza, eu falo, do quê? A Renata também fala isso toda hora. Gente, quem tem muita certeza não tem certeza de nada. Mas o que você tem certeza? A Renata fala isso direto. Não, porque vai ser assim, mas quem falou? Ou então, é assim. É assim, mas quem disse que é assim? Da onde se tirou essa verdade? Então, o autoconhecimento é exatamente isso, é você parar e se questionar. Da onde você tirou isso? Por que você acredita nesse negócio? A metáfora do processo, bom, ela tem muitas, né? Porque o Bob era o inventor de metáforas. É que todas as cartas estão na mesa. Tá tudo às claras. O que é seu, pega. O que não é, deixa na mesa. Não é seu. Uhum. Mas a gente fica carregando o baralho inteiro. Achando que é nosso. E carregando, se estressando, usando a nossa juventude, a nossa inteligência, a nossa competência para fazer aquilo que não é para fazer. Olha que louco. É muita loucura. Eu sempre falo isso para os alunos. Moçada, vamos aprender aí no fluxo. Porque até agora vocês estão indo no contrafluxo. É claro que não vai dar certo. Total. Mas você não prestou atenção, você nem sabe o que é o fluxo. O que é para fazer? Preste atenção. Você vai saber. Elô, tenho 2 perguntas para você. Como é que a gente continua se ajudando? Porque eu acho que depois que você toma o conhecimento, você presta atenção em você, você também presta atenção no outro. Eu acho que é até uma armadilha, né? Porque você começa a prestar atenção demais no outro e fala, nossa, olha isso, a pessoa não tá entendendo, não tá percebendo isso. Então, uma armadilha para você falar, não, deixa eu olhar para mim, deixa eu me arrumar, que eu sei que eu tenho problemas infinitos pro resto da vida. E como que a gente também pode ajudar os outros? Eu acho que você deve ter muita experiência nisso. Porque eu sinto falta de ser mais eficiente em conseguir com que as pessoas façam mais o processo Hoffman. Então, eu queria escutar de você como que a gente se melhora e como que a gente pode despertar no outro essa vontade de querer ser melhor também e buscar eu diria que o processo é um atalho, né? A gente fala que vale quantos anos de terapia, amor? 10. 10 anos. 10 anos de terapia. Anos. Equivalem a 10 anos de terapia em 7 dias. Assinado pelos psiquiatras lá nos Estados Assinado Unidos. pelos psiquiatras? Pensa se vale a pena ou não. Né? Tem gente que acha que é muito. 7 dias. Aí as pessoas falam assim pra mim, eu não tenho 7 dias. Eu fico, cara, vai agora, porque o seu caso é muito grave. Adoro. Porque não ter Ótima 7 dias. resposta. Não ter 7 dias pra você, o caso é muito grave. amor de Deus. Porque é pra você. Você tem 7 dias pros seus clientes? Você tem 7 dias pra fazer dinheiro? Você tem 7 dias na bolsa? E não tem 7 dias pra você? Pera, tem alguma coisa muito errada. Veio aí, uma né? médica aqui que falou, pô, você tem tempo pra fazer revisão no seu carro e não faz o seu? É isso, né? É. O carro vai 7 dias por ano pra revisão, ele vai. Isso, né? e pra você não. Pra você não. Não é incrível? É absurdo. Pra mim, a pessoa fala assim, não tenho dinheiro, eu falo, tá. Agora eu não tenho tempo. Embora tempo e dinheiro é sempre escudo. Exato. Né? Sempre. Sabemos bem. A gente que fala, ai, não tenho dinheiro. Não tem dinheiro pra quê? Né? Porque é sempre isso, não tem dinheiro pra quê, né? Tem gente que me pede desconto dizendo, sabe, eu tô reformando meu apartamento. Será que você pode me dar um desconto? Fala, não, você tem que pagar o dobro. No seu caso, no seu caso, você tem prioridade ao seu apartamento. Porque não é possível, né? Mas uma coisa que eu aprendi foi, primeiro, não desistir. Eu demorei 12 anos para levar minha mãe. Uau.
Olha aí, Renatinha, quantos anos você tá? A esperança, A né? esperança. Quantos anos você tá? Ela já tem 2013, faz as contas aí, você que é bom de contas. 8 8. anos. Nossa, mames. Já quase foi umas 30 Nossa, vezes. o que eu já dei de presente pra ela, mãe, é presente, meu, vai. É incrível, né? Não vai. E a minha mãe também não ia, até que eu dei de presente pra irmã dela. Aí ela ficou tão enciumada Sensacional. que ela marcou no mês seguinte, ela foi. Já sabe a dica, Ah, não. né? Mas não posso, né? Pega a Filha melhor única. amiga dela, a melhor amiga dela dá pra ela. Isso. Eu falei pra minha tia, você não quer conhecer meu trabalho? Porque a minha mãe não quer. Ela falou, eu vou. Ah, mas o mês seguinte minha mãe tava lá. Que demais. Então, primeiro não desista. Depois, ouça. Ouve as pessoas. Porque elas vão te contar de algum nó. E aí, nessa oportunidade, você pode dizer, você sabe que isso pode ser visto lá no processo? E uma outra coisa, ninguém precisa fazer o processo. Na realidade, ninguém precisa fazer nada. As pessoas merecem. Merecem, é. Merecem, né? Elas merecem. Porque é uma qualidade de vida, a gente não resolve nada. Não precisa ter problema para ir para o processo. Eu tenho inúmeros alunos que dizem, eu não sei o que eu quero do processo. Qual que é a sua expectativa? Eu não faço nem ideia. É que a minha mãe mandou, porque a minha mulher fala tanto, porque o meu amigo disse que foi a melhor coisa, então eu vim. E eu sempre digo, não espera piorar, porque a chapa esquenta. Você é um exemplo desse, né? E Você aí- não foi pra fazer nada, curar nada especial, resolver nenhum tipo de problema. Eu Mas- fui pra descobrir quais eram os meus problemas. Isso. Eu falei, eu quero descobrir os meus problemas. Porque eu não é preciso. Então, mas não tinha nada Isso- específico, né? Você falou, poxa, preciso trabalhar específico isso, não. né? Específico Tô não. tendo uma Mas dificuldade. eu mudei tô- tudo, todas as minhas relações, todas as minhas percepções. Você tava falando de dinheiro agora. Você lembra como eu era com dinheiro e como é que eu sou hoje? Eu mudei minha relação com o dinheiro. Eu não era generoso, eu era zero generoso. Eu nunca tinha Zero. dinheiro. Eu não dava nada pra ninguém. Hoje eu dou um monte de presente, dou flores, faço coisas que eu nunca fiz antes. Então você vai mudando uma série de relações que você tem com pessoas e coisas, né? Isso, exatamente isso. Falar para as pessoas do processo, cara, você tem que ir, porque é a coisa mais legal do mundo. As pessoas não querem as coisas mais legais. Elas querem as mais trabalhosas. A gente faz um romance com as dificuldades. Então, as pessoas que passam mais dificuldades, aquelas que sofrem mais, aquelas que vivem mais dores, elas são mais valorizadas. Então, quando você fala que a vida vai ficar boa, não faz eco aqui. Uhum. E daí, elas vão precisar ficar com a vida ruim. Hoje, eu tenho uma demanda muito alta no processo. Eu tenho grupo fechado até outubro. Porque as pessoas estão enlouquecidas. Ainda mais agora, né? E As aí pessoas pararam pra se os questionar também, né? empresários, os CEOs, os diretores, eles estão lá no processo. Eles estão indo, porque um nível de ansiedade, um nível de descasamento, acontece muito isso. Homem chega no processo descasado. Muito, é um índice muito alto. Porque ele vai no limite e diz, nossa, eu nem percebi que estava ruim. Ele estava tão distraído da relação, tão completamente distraído, tão voltado para os negócios, para o dinheiro, eu digo que a programação, né, o jeito do menino aprender é muito ruim, é muito difícil. Muito mais do que a menina. Ele é programado para ser rico e bom de cama. Só. Ele não precisa fazer mais nada. Mas nada. Ele não precisa mais fazer nada, ele não precisa aprender nada, ele não precisa nada. Qual o nome dos 50 tons de cinza lá? É o Christian Grey. Christian Grey. Pois É o seu Christian Grey. Helicóptero, motorista, rico, compra 1 milhão de presentes. As meninas falam assim, não, Elô, não é. Fala, não é? Pensa no seu príncipe encantado. E uma pressão dos amigos. Os amigos botam pressão, porque se você pega pouca mulher, você não é homem o suficiente. Se você não dormiu com uma mulher naquela noite, você é fraco. E tem que ter grana. Você tem que se explicar. A menina, ela pode não se explicar.
Ela diz, não, eu tô começando, eu tô vendo um negócio, eu tô estudando. Você tem 40 anos, a menina tem 40 anos e diz, não, eu tô aqui fazendo uma pós-graduação. Tá autorizada. O menino, não. Imagina, 40 anos, não trabalha? Eu tenho uma filha de 37 anos, né? A tal da Estela, tadinha, né? Que viveu toda a confusão. Ela hoje mora na Inglaterra. Ela é uma profissional super bem sucedida, ela é uma cientista social, ela trabalha com... ela desenvolveu uma não sei nem explicar, ela é economista, então ela desenvolveu um método de medidas, e, enfim, que ela é funcionária do governo inglês. Uau, e ela demais. trabalha com projetos de violência doméstica. Que bárbaro. Ela está exatamente onde ela queria, do jeito que ela queria. Quando ela tinha 10 anos de idade, ela me dizia que ela ia fazer isso. Nossa. E que ela era muito brava comigo, porque que eu tinha feito ela nascer no Brasil. Porque ela tinha que ser inglesa. Olha só. Ela mora 9 anos na Inglaterra, o ano que vem faz 10. Ela é super bem decidida, super resolvida, ótima. Nunca me deu trabalho. A filha, ela foi ser o oposto da irmã, né? Ela foi ser a filha perfeita. Nota 10, é tudo. Tem um gênio do cão. O único problema é que ela é genial e geniosa, né? Eu sempre falo isso pra ela. Mas ela é... E o meu filho de 27, 10 anos mais novo que ela, que é o pós-processo, é no sossego. Ele vai... Eu falo pra ele, vai no sapatinho, né? Vai na maciota. Ele só faz o que ele quer. É mesmo. Ele tá pouco se lixando pra dinheiro. Ele só vai fazer o que ele quer. E enquanto ele não pegar o que ele quer, ele não vai fazer nada. A minha filha fica louca, porque ela deu aula de inglês, de alemão, ela foi se virando para chegar onde ela chegou. Ele falou, não preciso disso. Eu vou chegar. Aí ontem ele falou assim para mim, mãe, eu tenho 27. Eu falei, você tem mais 3 anos. Com 30, tá na rua, cara. Com 30, sinto muito. Nem uma mãe legal como eu vou aguentar um marmanjo dentro de casa. Com 30, tá na rua. Você tem mais 3 anos. Eu vou pegar. No tranco, mas vai pegar, né, filho? Brinquei com ele. E aí a minha filha hoje fala assim, mãe, e o Rodolfo continua em casa? Ele vai até os 30 assim, né? Vai. Ele era menino e dizia que até os 30 ele ia morar comigo. É mesmo? Olha. E ele vai morar comigo. Eu falo pra ele, Rodolfo, 30, daqui 3 anos eu vou tirar um ano sabático. Eu vou fechar esse apartamento, ninguém mais mora aqui dentro. A Duda, que é a minha caçula, tem 16. Eu falei, daqui 3 anos ela tem 19. Ema, cada um com seus problemas. Mãe, mas eu fiquei até os 30. Com 19 você vai pra lá na rua? Eu falei, sinto muito, quem mandou ela ser a caçula? Eu não posso fazer nada. Eu vou tirar meu ano sabático já muito tarde. E a Estela é uma cobrança porque ela quer que o irmão trabalhe. Ela quer que o irmão faça o caminho dela. O que ela fez, né? Exatamente. Mãe, ele é um menino. Eu falo, olha só. Tá incrustado. É impressionante o que o menino tem que fazer. É impressionante. Ele tem que provar. É isso que você está falando. Então, assim, a irmã cobra. Escuta, cara, você não vai... Fala, bom de cama já sei que você é, mas Ele tem que ficar justificando. Por que aos 27 anos ele ainda não mora sozinho, ele ainda não tem o dinheiro dele, ele não tem... E ele diz, dá pra eu falar que eu não quero? Eu falo, dá. Você pode ser. Eu só vou fazer o que eu quero, mãe. E o que eu quero eu ainda preciso estudar pra ser. Então, eu não vou fazer. Filho, faz qualquer bico, faz qualquer... Não vou. Vou dormir. E a outra enlouquecida pra dar certo, pra... É engraçado isso, né? Você vê as gerações. Meu irmão também foi muito diferente de mim. Em breve eu vou mandar ele lá pro Hoffman. Tava falando essa semana com você, né? Ele vai chegar lá. Aí, Du, fica o recado. Esquecemos de alguma coisa, Renatinha? Poxa, não sei. Acho que não, já falamos tudo. Quer deixar uma mensagem final? Gente, eu vou falar a mesma coisa que eu já falei, Elô. Pra mim,
assim, estar do seu lado sempre um aprendizado enorme. A sua energia é maravilhosa. Eu tenho uma gratidão de vida por você. Uma admiração absurda, assim. Te desejo sempre tudo de melhor. Você tá sempre nas minhas orações, Obrigada, nas minhas vibrações. Então, assim, foi, poxa, um prazer enorme receber você aqui no Excepcionais, né, amor? Foi, Demais. assim, incrível. Obrigada por esclarecer as dúvidas. A gente espera que a gente dissemine muito esse conteúdo, porque é o que a gente tenta sempre fazer, né? Nós somos militantes da causa do processo. Já que tá na moda, né? Já que se milita por tanta coisa, a gente milita pelo processo. Então a gente espera que, assim, muitas pessoas que estão aqui escutando façam, né? Como a Elo disse, vocês merecem, assim. Então, obrigada de coração por tudo. Obrigada por você existir. Que linda, E por tudo que você realiza, por todo o seu trabalho, por tudo que você já fez por nós, né? Obrigado pela gentileza de ter vindo aqui. Fiquei muito feliz que você aceitou. Depois de quantos anos que eu fiz o Hoffman? 6. 6 anos que eu fiz o Hoffman. Poxa, muito bom. A gente já fez o Master. É isso que eu ia falar. Detalhe, fizemos o Master A gente já juntos. fez o Vamos fazer Master. o Q2. Queremos fazer o Q2. Que agora mudou, em novembro agora. Em Falaram outubro. com a gente. Ah, já falaram? Falaram com a gente. A gente quer fazer o Q2 e a gente não quer perder a conexão, né? Depois eu acho que se você faz, você de fato cria uma família, né? Então, obrigado pela sua gentileza de ter vindo. Parabéns pelo lindo trabalho que você faz, porque isso, de fato, na minha opinião, muda a humanidade. Gostaria que tivesse um impacto ainda maior. São poucas pessoas ainda, na minha opinião. Mas eu sei que vamos chegar lá. Juntos, com essa força, chegaremos lá. É isso. Quer deixar uma mensagem final? Onde o pessoal encontra você, que você produz muito conteúdo? Onde as pessoas buscam o Hoffman para fazer? Porque todo mundo agora vai fazer, que eu sei. Bom, em primeiro lugar, entra no site, né? O site tem muito conteúdo, tem a Síndrome do Amor Negativo para baixar, para ler, para estudar. O site tem, nossa, muita coisa. Qual que é o endereço? Centro Hoffman, né? Hoffman com H, 2 Fs de felicidade, né? man.com.br. Porque tem um outro site também que é de uma outra organização. Isso. O nosso é o Centro Hoffman. Isso, é Centro Hoffman. Que tem Instagram também, inclusive. Tem Sigam aí, Instagram, Centro Hoffman. Eu tô em todas as mídias sociais, né? É só por Heloísa Capelas, no Instagram, no Face, em qualquer lugar que você puser, Telegram, eu tô falando, porque eu tô falando, né? A Marisa, quando morreu, ela morreu muito jovem, ela tinha 45 anos. E ela dizia pra mim que ela ia morrer sem ter cumprido o destino dela, né? Ela disse isso. A missão dela. Porque ela disse, sabe, é tão legal fazer o processo, é mágico. Estar lá com os alunos é algo indescritível. Mas eu não contei para as pessoas que o processo existia. Se elas vão fazer ou não, a gente não tem controle. Mas a gente tem controle de contar, né? Sim. E eu não contei para todo mundo. E aí eu disse para ela, então vamos fazer assim. Enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver vida, eu vou falar do processo Hoffman. Então, além de eu estar no processo que eu também adoro, como ela, eu falo. E agora a internet é maravilhoso, né? Porque eu falo do meu sofá, eu falo da minha sala de jantar, eu falo da minha cama, eu falo de qualquer lugar. Eu falo do processo, mas eu falo de autoconhecimento. E na pandemia, nós ficamos 4 meses sem aplicar o processo, né? Nós somos o primeiro curso a voltar para o processo, para o presencial, né? E nesses 4 meses eu fiquei muito aflita de o que eu tinha que fazer se o processo não voltasse nunca mais. E eu criei uma plataforma de cursos que chama Universo do Autoconhecimento. Que legal. Tem mais de 100 materiais lá e eu coloco novos toda quinta-feira. Então, assim, é R$ 47,90. As pessoas, é o Netflix do autoconhecimento. Exatamente. Então, se as pessoas não podem ir para o processo, R$ 47,90, né? Elas vão ter... Tem cursos de várias aulas, tem palestras únicas, tem e-books, tem visualizações dirigidas. Toda semana tem material novo. Porque aí, como a plataforma estava pronta e eu voltei para o processo, eu falei, agora eu vou continuar alimentando a plataforma, né? E isso, então, corre em paralelo.
Tem gente que não vai chegar no processo. Então, que chegue na plataforma, né? Que chegue nas minhas lives, que chegue em algum lugar de autoconhecimento. Em algum lugar. Já tá bom. Já tá bom. Né? É isso aí. É isso que a gente vai divulgar, em algum lugar. Obrigado. Eu que agradeço. Adorei te ter aqui. Foi ótimo, foi ótimo. Obrigado, amor, viu, também. meninas? Obrigado. Ó, o estúdio tá cheio hoje. O estúdio nunca esteve tão cheio. Porque eu falei pro Gabriel. O Gabriel vinha há 2 semanas, eu falei, olha... Eu sugiro que você venha neste dia que vai ser especial. Que vai ser legal. Aí veio, o Caio tá aqui, Gabriel, Bruna. Que legal, obrigado. Fazer o fechamento. Pessoal, você que chegou até aqui, eu tenho um cupom especial para você. Você sabe que esse programa é um oferecimento de 3 patrocinadores que a gente tem. Um patrocinador que te ajuda no intelecto, você que quer estudar, negócios, marketing, gestão, liderança, gestão4.0.com.br, cupom excepcionais. Tem um baita desconto. Você que está precisando cuidar da saúde, inclusive, vamos dar aqui a condição especial para a Heloísa. O nosso médico doutor Thiago Volpe oferece para os nossos convidados uma condição especial. Vou te dar aqui nos bastidores. Mas você sabe que ele manda a equipe dele para o processo? Ele é processado? Ele ainda não. Ele está mandando a equipe, porque ele... Então falarei com ele. Como assim, né, Lô? Né? Falarei com ele. Vou mandar mensagem hoje para ele. Vou mandar nossa foto para ele. Se você quer cuidar da sua saúde, tem que ir no espaçovolpe.com.br. Só dizer que você veio do Excepcionais, que você também vai ter uma condição especial. E por último, V4, a gente só fala de marketing digital. Se você não sabe como vender mais e você quer usar o marketing digital para acelerar suas vendas, você precisa conhecer a V4. São mais de 200 escritórios no Brasil. Fala que você veio do Excepcionais, que ele vai te dar uma análise gratuita para você entender o que pode ser feito aí, que tá uma confusão e você pode melhorar. Se você ficou até aqui, um beijo e até a próxima semana. Muito obrigado pela sua audiência.